Olá você, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Milagre, aquela sua pausa para a gente fazer um, um pit stop para a consciência, vamos dizer assim, vamos trazer essa energia, venha para cá, vamos fazer uma pausa para a fenomenância que a gente verdadeiramente pode ser quando a gente vai além daquilo que essa realidade diz que a gente é, diz que a gente tem que ser, diz que a gente tem que fazer, né? E tudo aquilo que a gente pressupõe sempre tem algo muito mais grandioso além das definições que a gente implantou, que a gente recebeu, ou que a gente viveu, ou que a gente tem presenciado no nosso dia a dia, né? Então, muitas das coisas que a gente vive hoje são baseadas nas definições que a gente se propôs, as definições e conclusões é que a gente se colocou nesse lugar de definições que congelam a nossa vida, que deixam a nossa vida estagnada, que deixam a nossa vida parada, né, em algum lugar em que uma conclusão, uma definição foi feita. Então, muitos de nós hoje podemos estar vivendo uma vida com base em algum ponto de vista ou alguma definição que a gente colocou pra gente como se algo fosse certo ou tivesse que ser desse jeito ou tivesse que ser feito dessa maneira. Tudo isso são considerações que pausam a nossa vida naquele momento em que a definição foi feita, em que a conclusão foi feita, em que a gente deixou algo muito concreto, estratificado ali naquele lugar da decisão, da conclusão, da definição. E se você hoje percebe na sua vida algum lugar em que você está estagnado, estagnada, em que você está parado, pergunte, né? Faça perguntas. Então hoje eu trouxe 4 perguntas, que na verdade é uma ferramenta muito simples que a gente aprende já na classe de barras, né, que é a classe de entrada em Access Consciousness. Eu sou facilitadora de barras, sou facilitadora de facelift, sou facilitadora de processos corporais, sou facilitadora certificada de Access Consciousness e essa caminhada, passar a viver a minha vida com base nas perguntas, que aquilo que eu tinha recebido como grandioso quando eu fiz, né, meu curso de coaching, quando eu comecei a olhar para algo que era possível além dessa realidade, né? Quando eu comecei a trabalhar com o coaching, e a base do coaching também são as perguntas, né? As perguntas poderosas que vão mexer a gente, né, de um lugar para o outro, que vão fazer com que a gente procure possibilidades mais grandiosas, e a pergunta tem esse poder, né? Porque quando você faz uma pergunta, você abre portas para infinitas possibilidades. Então, quando a gente faz uma pergunta, a gente faz o nosso cérebro buscar novos caminhos neurais, bioquímicos, né? Novos caminhos de possibilidades que realmente estão ali. Mas como a gente estava vivendo com base numa definição, a gente deixa de olhar para aquilo. Então, qualquer coisa na nossa vida que possa estar estagnado, uma área em que a gente queira algo mais, seja nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com outra pessoa, né, com um parceiro, parceira, no nosso trabalho, qualquer coisa que a gente esteja buscando algo mais grandioso, esse é o lugar de pôr uma pergunta. Então, hoje eu estou trazendo essa ferramenta que, embora muito simples, ela é muito poderosa. Né? E quando a gente passa a funcionar a partir dessas 4 perguntas, a gente pode extrapolar, a gente pode olhar além do ordinário, a gente pode ir para o extraordinário. O que é o ordinário? É o comum, é o que todo mundo faz, é o que todo mundo busca. Na verdade, essa realidade faz com que a gente procure o ordinário, faz com que a gente se encaixe, faz com que a gente olhe para as coisas como tem que ser e não, e que são definidos, esses tem que ser, são definidos por esta realidade, né? Então, qualquer momento da sua vida, em qualquer lugar, em qualquer área da sua vida em que você esteja se percebendo estagnado, faça essas 4 perguntas, né? Isso vale para o nosso corpo, para os nossos relacionamentos, para a nossa situação financeira, vale para tudo, tá? Então, a primeira pergunta é: o que é isso? Então, digamos que você
Vamos falar de dinheiro, né? Que hoje é segunda-feira, tá todo mundo, né? Começa com aquela energia de dinheiro da semana que começa, de semana de produção e etc e tal. Vamos falar de dinheiro, então. Então, qualquer coisa, quando você olha para sua conta bancária, quanto você está satisfeita com ela? O que gerou esse saldo na sua conta? Então, o que é isso? O que eu decidi, o que eu defini que mantém isso exatamente como está e não permite que algo além do ordinário possa vir à tona? Com o seu corpo, o que é isso que criou o seu corpo dessa maneira? Que ponto de vista tem aqui? Que, que, que coisas eu comprei desta realidade que permitem que o meu corpo não seja algo mais grandioso, mais extraordinário, inclusive como meu corpo gostaria de ser? Então, quando a gente faz essa pergunta, o que é isso ou o que criou isso, eu posso extrapolar, eu posso ficar consciente do que eu criei isso, que ponto de vista, que definição manteve isso aqui. Então, também com dinheiro, o que criou minha situação financeira atual? O que é isso? O que tem por trás dessa situação financeira atual, né? A segunda pergunta é: o que é isso? O que eu faço com isso? Né? Então, existe alguma ação que eu possa fazer, algum outro lugar que eu possa modificar? Se tem algo no seu corpo, uma dor, uma condição, algo físico que você tem aí no seu corpo, posso mudar isso? O que eu faço com isso? Né? O que eu faço aqui para mudar essa condição, para mudar essa conta bancária, para mudar esse relacionamento, para mudar essa dor no corpo? O que eu faço com isso? E uma outra pergunta que a gente tem é: eu posso mudar isso? Essa pergunta é grandiosa porque muitas vezes o que a gente quer mudar não está na gente. Então, uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim: eu não me faço essa pergunta porque eu sei que eu posso mudar qualquer coisa. E sim, verdade, você pode mudar muitas coisas desde que ela esteja no seu mundo. Porque se você o que você está querendo mudar está no mundo do outro, está no mundo do seu filho, no mundo do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, do seu chefe, no mundo da sua mãe, a escolha é deles. Então, quando a gente pergunta o que é isso, o que eu faço com isso, a gente vai trazendo à tona, né? O que é isso que está criando essa situação financeira? O que eu faço com essa situação financeira? E aí eu pergunto: o que eu posso mudar? Eu posso mudar essa minha situação financeira? Então, se você depende de outra pessoa para te dar um aumento, às vezes você recebe um sim, às vezes você recebe um não quando você faz essa pergunta. E se você receber um não, quais são as possibilidades que você tem para mudar algo que está além desta definição que foi feita por outra pessoa? Essa conclusão, essa consolidação de algo que foi feito por outra pessoa, e aí a gente acha que a gente pode mudar isso. Então, você pode mudar qualquer coisa na sua vida, desde que ela esteja partindo de você. Quando essa decisão, essa conclusão ou a mudança disso cabe a outra pessoa, aí você tem que extrapolar, você tem que ir para o lugar onde você busca algo para você, algo que você tenha o ponto de poder, algo em que você possa ser o agente de mudança, e aí você pode mudar. Quais são essas possibilidades? Trocar de emprego, escolher outra coisa, sair desse emprego, abrir uma empresa, investir em algo seu, enfim, são coisas que estão na sua esfera mudar. Mas se você faz a pergunta: eu posso mudar isso? E você recebe uma energia que te contrai, que não te expande, provavelmente aquilo não pode ser mudado por você ou não pode ser mudado agora. Então, muitas vezes as coisas têm um desenvolvimento, têm fases, e a gente tem que aprender a olhar para aquilo nas possibilidades. Então, quais possibilidades eu tenho aqui que fariam com que eu poderia mudar essa realidade, né? Ou eu posso dar algum passo na direção dessa mudança, que às vezes não é exatamente isso que eu estou pedindo para mudar. Às vezes isso que eu estou pedindo para mudar não cabe a mim mudar. Então, o que é que eu posso fazer por mim,
Se quando eu pergunto, eu posso mudar isso, eu recebo uma energia contraída, isso está no mundo de outra pessoa? Essa escolha cabe a outra pessoa? Né? Então, o que eu posso fazer? Como eu posso mostrar o que eu faço, o que eu sou, como eu sou o produto valioso que cria algo diferente nesse mundo? E muitas vezes, quando a gente fala de mostrar o produto valioso que eu sou no mundo, a gente recebe uma energia de contração, uma energia de julgamento, de auto-julgamento, e esse lugar também é um lugar para a gente olhar. Então, quando a gente está fazendo essas perguntas, a gente começa a receber as conscientizações de tudo que é possível e tudo que não é possível, e tudo que eu posso mudar agora e tudo que eu não posso mudar agora. Então, perceba essas energias. Quanto a gente está tentando pôr força em algo que não está na nossa alçada, em vez de pôr força, e quando eu digo força, eu ponho a minha intensidade, a minha escolha, o meu desejo na busca daquilo que eu quero para minha vida. Então, se essa porta está fechada, que outras portas eu tenho disponíveis, que outras portas eu posso abrir, que outras facilidades eu posso ter e vou trabalhar nessa direção, né? E aí, se eu faço essa pergunta, eu posso mudar isso? E eu recebo uma sensação de leveza, ou seja, sim, tem algo ali que eu posso mudar. Como eu posso mudar isso? Aí a gente vai extrapolar o como eu posso mudar isso. E o como é o que eu posso ser, o que eu posso fazer, o que eu posso criar, o que eu posso gerar. Perceba que tudo isso é colocar você num ponto de poder, num ponto de conexão com o seu poder pessoal, num ponto de conexão em que você é o agente de mudança, você é o agente que faz a escolha na sua vida. Então, para qualquer coisa que esteja aí no seu mundo, olhando para você e você olhando para ela e você, e agora, Queiroz, o que eu faço? Faça as perguntas. O que é isso? O que criou isso? O que criou essa situação como ela está? 2. Eu posso fazer alguma coisa? Né? O que eu posso fazer aqui que me colocaria num ponto de mudar isso? E aí, eu posso mudar isso e perceber como eu posso mudar isso, né? Olhar para a nossa vida nas possibilidades. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida com as definições, com isso é assim e pronto, isso é assim e está definido. Não, não está definido. Está definido se for algo por outra pessoa que você não pode mudar, mas na sua vida, o que é que você pode mudar? Então, quando a gente faz essas perguntas, a gente está olhando para o nosso ponto de poder, na recuperação daquilo que a gente pode ser, daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente pode criar, gerar, instituir. E muitas vezes, quando isso acontece, a gente tem um lugar para olhar que é o lugar em que eu me coloco como uma vítima da circunstância e não como aquela que criou aquilo. E tudo que isso trouxe à tona, todos os lugares que a gente se julga por isso, que a gente começa a criar isso por causa do passado, sabe? Olhando, não, mas fui eu que criei isso, eu coloquei meio assim, em vez de olhar para as possibilidades futuras, o que tem aqui para mim que eu posso exponencializar, que eu posso extrapolar, que eu posso ser, fazer, instituir e me comprometer com a minha vida, que traria uma possibilidade mais grandiosa. E quando a gente para olhar para isso, quando a gente para receber das possibilidades que a gente tem, das possibilidades que a gente para de ser a vítima da circunstância, a gente sai desse trauma e drama e a gente entra naquele lugar em que a gente tem possibilidade, a gente entra naquele lugar em que a gente é o agente de mudança, a gente entra naquele lugar em que a gente é o criador da nossa vida, porque é isso que nós somos. Nós somos os criadores das nossas vidas. E se a gente está num lugar em que a gente não tem um ponto de poder, é a hora de se perguntar: que é isso? O que eu faço com isso? Eu posso mudar isso? E se eu posso mudar isso, agora é a hora? E se eu posso mudar isso, como eu mudo isso? Então, você pode fazer uma listinha, se você for da pessoa visual, se você for da pessoa da caneta, entendeu? Escreve ali no topo da página, minha situação financeira, o que é isso? O que criou isso?
Que escolhas eu fiz que criaram isso? E aí pergunto, o que eu faço com isso? Eu quero manter isso? Eu quero algo mais grandioso? O que eu quero? O que eu escolho? E olho para isso. Anoto. Aí eu pergunto, eu posso mudar isso? E aí eu não posso mudar. Eu me percebo no corpo, no meu ser, uma contração. Eu posso perguntar, isso está no mundo de alguma pessoa com quem eu posso falar? Está no mundo de alguma pessoa? Eu posso fazer alguma coisa aqui? Ou eu posso ir além e falar assim, não, aqui eu não tenho um ponto de poder, eu não tenho um ponto de ação. Então o que eu posso escolher para mim aqui? É tipo uma saída pela lateral nessa situação. E se eu recebo um sim, eu posso mudar isso, onde eu posso mudar isso, como eu posso mudar isso, que escolhas eu posso fazer que me levariam nessa direção. E aí a gente volta, retorna para esse lugar aqui dentro, que é o lugar das nossas escolhas, que é o lugar das infinitas possibilidades. Quando a gente faz uma escolha, e quando a gente faz uma escolha, muitas vezes a gente não tem ideia do que aquilo vai criar. Mas muitas vezes, quando a gente está indo além da definição, indo para as perguntas, a gente vai descobrir que a consciência esteve com a gente o tempo todo, mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo nos momentos em que a gente fez aquelas escolhas mais da nossa vida, a gente vai perceber que a gente tinha acesso a todas essas consciências, a gente só não sabia como fazer. Mas agora que eu sei como fazer, como é que eu mudo isso? Como eu faço para mudar isso? Que escolhas eu posso fazer para mim que vão me levar na direção de como eu gostaria que fosse a minha vida? E a gente olhar para isso com muita verdade, com muita sinceridade, sem as fantasias dessa realidade ou sem os parâmetros que essa realidade traz para a gente. Então, quando a gente se empodera dessas informações, a gente vai saber que existe um ponto de poder que é o lugar em que eu posso fazer uma escolha por mim e para mim. E muitas vezes, quando a gente fala de fazer uma escolha por mim, existe também nessa realidade um lugar em que faz que a gente tenha um culpa, ou ressentimento, ou uma sensação de peso por se escolher, por fazer escolhas por si. E esses são os lugares em que essa realidade dita como a gente vai fazer as coisas, em que essa realidade dita onde a gente deve escolher, com base em que a gente deve escolher, em qual quadradinho, em qual caixinha a gente tem que escolher. Só que esse lugar dessa caixinha não é o lugar da fenomenância que a gente é. E eu vou gravar um vídeo só sobre fenomenância para o papo de quinta dessa semana, que sempre está no meu YouTube. E o link você vai encontrar aqui na bio. Então, mas já para ter uma ideia, a fenomenância é esse lugar além do ordinário. Esse lugar extra do ordinário. Extraordinário, que vai além do comum, que vai além do que toda essa realidade diz. Então, independentemente de qual é a sua escolha, quando você escolhe por si e para si, a gente não está excluindo o mundo. Então, muitas vezes as pessoas julgam a gente como egoísta, ou como narcisista, ou como egocêntrico, e saiba que isso é uma maneira de paralisar você. Esse lugar em que você aprende a se julgar, e muitas vezes você começa a se julgar como egoísta, egocêntrica, narcisista, mas isso é o que está no mundo da outra pessoa, e você, como um ser super psíquico, está captando o mundo de todos os outros ao seu redor, esses julgamentos. Mas lembre que um julgamento sempre é feito para te parar, para te impedir de ir além do ordinário, para ser extra do ordinário, para ir além das limitações dessa realidade. É a fenomenância que cada um de nós é, a fenomenância que cada um de nós pode ser, a fenomenância que cada um de nós, com as nossas especificidades, os nossos desejos únicos, singulares, que ninguém tem igual, com o nosso corpo que ninguém tem igual, com o nosso psiquismo que ninguém tem igual, com as nossas características que ninguém tem igual, tudo isso. Todos esses lugares em que a gente se bloqueia, em que a gente estagna porque a gente acha que escolher por nós é escolher contra o outro.
E não é. Não é nada disso. Porque quando você escolhe algo mais grandioso, algo extra do ordinário, e aquilo expande o mundo de muitas pessoas, você percebe que, olha só o que está criando no mundo. Então imagina todas as grandes coisas que foram criadas no mundo, todas as grandes descobertas que foram feitas no mundo foram sempre por pessoas que estavam dispostas a receber o julgamento dos outros, pessoas que estavam dispostas a ir além das definições e limitações dessa realidade, pessoas que estavam dispostas a perguntar o que é isso, o que eu faço com isso, eu posso mudar isso, se eu posso mudar isso agora é a hora, ou tem algum outro passo para fazer antes, quais passos? Anota, gente, porque muitas vezes a gente se deixa distrair. Essa sensação de culpa, essa distração dos pensamentos são as coisas dessa realidade, são as mentiras que a nossa mente conta pra gente, as mentiras que as outras pessoas estão usando para parar a gente, que a gente com o nosso psiquismo capta e acha que é nossa e começa a se julgar. Então, olha para isso essa semana. Quais são as áreas da sua vida que você gostaria de mudar? Como você gostaria que a sua vida fosse? E pergunte como isso se criou, como eu criei isso? O que eu posso fazer aqui? Eu posso mudar isso e como eu mudo isso? E vá para essas perguntas, vá abrindo as portas de possibilidades, porque fenomenância é o que cada um de nós é. É o extra do ordinário, é o além daquilo que todo mundo faz, porque ninguém é igual a você. Você é único e você vai pôr no mundo energias únicas. Você veio aqui para isso. Você é isso. Você é tudo isso. Então nunca se esqueça disso. E quando você perceber que você está se julgando, pergunta também: o que é isso? O que eu faço com esse julgamento? Eu posso mudar isso? E como eu posso mudar isso? E começa por você no mundo. Começa por você no mundo, esse extra do ordinário que você é, mas finge e se coloca numa caixinha porque as pessoas vão julgar. Sim, elas vão julgar. Mas o mais importante é você perceber quando alguém está tentando parar você. E o mais importante é você perceber quando você está usando o julgamento dos outros para parar você. Você é o criador da sua vida e não o julgamento das outras pessoas. Se alguém diz para você que você é roxo, isso não torna você uma pessoa roxa. Percebe? Se alguém diz para você que você é uma fada cor-de-rosa, isso não transforma você numa fada cor-de-rosa. Ok? Agora, só você pode se transformar numa fada cor-de-rosa ou não ser roxo, se você escolher isso. Talvez você precise acessar umas energias que não estão muito disponíveis aqui, talvez dê um trabalho. Pergunte, posso mudar isso? Posso mudar isso agora? Agora é hora de ficar roxa? Agora é hora de ser uma fada cor-de-rosa? E aí você vai perceber se isso expande ou contrai o seu mundo. Mas literalmente, tudo é possível quando você faz uma escolha. Mas saiba que muitas vezes isso não aparece do jeito que você imaginou. Não aparece no tempo e no espaço que você imaginou. Não aparece com as definições que a gente já comprou dessa realidade. Então, vá para o espaço dessas 4 perguntas, essas ferramentas que são básicas, que a gente aprende numa classe de barras, mas que são ferramentas poderosíssimas. Esse é o lugar em que você retoma o seu poder pessoal. Esse é o lugar em que você é o agente de mudança, em que você é aquele que cria a sua vida, e que você é aquele que vai na direção de como você gostaria que a sua vida fosse. Tá bom? Esse foi um café um pouco longo, mas espero que tenha sido uma contribuição para você. E o que mais é possível? E como você gostaria que a sua vida fosse? Que você está separando? Porque você, às vezes, não tem coragem de escolher além do ordinário dessa realidade e escolher para o extra do ordinário dessa realidade. Tá bom? Vamos fazer mais perguntas? Vamos abrir mais portas de possibilidades? Vamos abrir mais oportunidades? Vamos abrir mais caminhos? Vamos abrir mais bioquímicas no nosso corpo? Vamos abrir mais caminhos neurais novos? Vamos extrapolar essa realidade? Porque isso que você sabe que é possível
está além das definições, tá? Um beijo para vocês, gratidão a todos vocês que estiveram aqui. E o que mais é possível agora com essas 4 perguntas? Um beijo para vocês e até a próxima. Boa semana!